Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Dono aqui do IOPEX. E hoje em especial eu trouxe o Celso da Zeval Zeladoria para trocar um pouquinho de experiência com a gente, falar do negócio dele, das dicas, principalmente, que é o cunho aí, o foco desse podcast, falar sobre dicas de empresários, da experiência que ele tem aí tanto no ramo dele como empresário, como empreendedor, e passar essa experiência como empresário aí pra gente. Celso, primeiramente, muito obrigado aí por ter aceitado o meu convite e vamos fazer esse bate-papo aqui. Vamos sim, Gevando. Eu que agradeço o seu convite e espero aí poder colaborar com o pessoal que está assistindo esse vídeo e passar a minha experiência, passar um pouquinho de dicas para os empresários. Vamos lá, vamos começar falando então, Celso, da sua empresa, né? A Zeval Zeladoria. Fala pra gente aí há quantos anos ela existe, como é que vocês estão situados no mercado. Então, Gevando, a Zeval Zeladoria nasceu há quase 25 anos atrás. Ela nasceu, eu acho que eu contei essa história para você, eu era consultor de implantação de norma ISO 9000. E eu ficava viajando muito pro país. Uhum. Daí meu pai era primeiro tenente da Polícia Militar, aposentado, falava, meu filho, porra, você tá rodando demais por aí, cara. Dá uma sossegada, vamos montar algum negócio aqui. Falei, pai, mas o que o senhor gostaria de montar? Eu trabalhei na Segvap em São José dos Campos, Celso. Vamos montar uma empresa de zeladoria. Eu não quero montar, Celso, uma empresa que concorra com a Segvap, porque era uma empresa de segurança armada. Vamos montar alguma coisa que não concorra com eles, porque eles são meus amigos. Eu falei, pai, vamos embora. Realmente o senhor tem razão. Eu fazia consultoria, viajava o país inteiro para fazer essa implantação da norma ISO 9000. Meus filhos estavam crescendo e eu falei, tá na hora de sossegar um pouquinho. Então nós resolvemos abrimos em fevereiro de 1994. Bastante tempo aí já. Bastante tempo, nós estamos fazendo 25 anos de empresa. Que legal, parabéns aí. Obrigado. Hoje quais são os principais serviços aí que vocês prestam? O que a Zeval tá em termos de proposta de valor para o mercado? Fala um pouquinho disso aí pra gente. Então, a gente começou fazendo um trabalho, Gevando, atendendo uma necessidade de mercado, que era a parte de serviço de zeladoria, portaria, bem focado na parte de porteiros. Depois a gente foi ampliando esse nicho de trabalho, né? Hoje nós fazemos a parte de portaria presencial, nós fazemos a parte de limpeza, a gente oferece a mão de obra, a parte de jardinagem, nós também trabalhamos com recepcionistas e jardineiros. Hoje a gente foi buscar, também buscando uma necessidade de mercado, uma tecnologia chamada Sistema de Portaria Remota Keeper, que é um sistema que a gente representa aqui no Vale do Paraíba e que você consegue, além de atender as necessidades do condomínio, uma redução de custo que pode ultrapassar os 50%. Como é que funciona? Legal, achei interessante essa Então, esse sistema é muito interessante. Na verdade, quem idealizou esse sistema pensou, eu tenho que fazer as mesmas atividades que o porteiro presencial faz, uhum, e dando a sensação de segurança para quem está contratando. Então hoje o nosso porteiro remoto, na verdade a palavra remoto ela já se diz, né, Gevando? Remoto existe, mas está à distância. Na verdade hoje eu tiro o porteiro da tua portaria do condomínio e levo para dentro da minha empresa. Isso, além de aumentar a sensação de segurança, eu digo por quê? Porque hoje o porteiro presencial, ele é um risco eminente dentro de um condomínio. Ele é a primeira pessoa a ser abordada no caso de uma invasão por meliantes. No caso do porteiro remoto, ele está vendo o seu condomínio, ele tem o controle do seu condomínio e ele está à distância. Então já é um fator de diferencial e você não coloca a pessoa em risco. Então você consegue monitorar um condomínio sem colocar o condomínio em risco. Legal. Basicamente é isso. Show de bola. Falando aí dos 25 anos da empresa, logicamente que você já deve ter passado aí por várias fases, né? Tanto boas quanto ruins, gente que entra, gente que sai. Quais foram aí, na sua visão hoje como empresário, empreendendo aí depois de 25 anos com seu pai, né? Trazendo algo até de meio que de família, não sei se ele está ainda entre a gente aí, né? Mas quais foram, né, os principais desafios que o Celso passou com a Zeval Zeladoria aí
talvez, até para resumir, né, 25 anos, com certeza você passou por muitos desafios. Com certeza. Mas se você pudesse resumir aí em uns 2 ou 3 para trocar com a gente. Deixa eu falar um pouquinho primeiro, Giovanni, sobre a minha formação. Eu sou engenheiro mecânico de formação, e quando eu montei, que eu contei anteriormente, que eu montei a empresa, eu fazia consultoria e a gente resolveu montar a empresa. Como eu já era formado, já tinha curso superior, eu falei assim, o conhecimento que eu aprendi no curso de engenharia, eu vou aplicar na minha empresa. Sim, sim. Só que, até já tocando um pouco na experiência aí, falando principalmente para os empresários que estão aí passando um aperto, porque com essa situação que o país está, eu sei que a maioria deles estão apertados na sua gestão. Tem mercado aí que tá difícil. Eu implantei na empresa, mas eu vi o seguinte, eu já fui o líder de mercado aqui da região em termos de zeladoria patrimonial. Só para você ter uma ideia, eu já tive 450 funcionários. Bastante. E quando você é gestor, que tem 450 funcionários, e você está nadando de braçada, você está realmente no Oceano Azul, você fala, puxa, por que eu vou buscar conhecimento, por que eu vou buscar aprendizado, se tudo que eu estou aplicando está dando certo? Então, a primeira dica que eu dou para quem está nos assistindo é isso, nunca se acomode. Você sempre tem que buscar conhecimento, conhecimento faz parte da evolução do empresário. Então eu passei por situações difíceis, do tipo de concorrência desleal, cliente, inadimplência, cliente não pagar, isso aí foi mexendo comigo. Eu falei assim, puxa cara, eu tenho que tomar uma posição na minha vida. O que eu aprendi já não está mais sendo suficiente para mim continuar com o meu sistema de gestão. E o mercado em si também vai mudando muito. Vai mudando. Né? Ainda mais você que trabalhava na área de qualidade, né? Você olha para a sua própria empresa, aquele lance do santo de casa não faz milagre, né? Verdade. Será que eu estou implementando tudo aquilo que eu vou como auditor, como, né, nas empresas dos outros? Será que eu estou fazendo aqui para mim? Você falou um negócio que eu me cobrei. Eu falei, caramba, eu faço consultoria de implantação de sistemas de norma de ISO 9000. Eu ensino o empresário a fazer procedimentos, manual da qualidade, política da qualidade, é isso que se usava na época. Eu sei que hoje os termos são missão, visão e valores, mas era o que a gente usava na época. E eu falava, caramba, eu tenho tudo isso aí que eu estou ensinando e na minha empresa eu não consigo aplicar. Então, o que aconteceu com o mercado? O mercado começou a te cobrar tecnologia. E é o que eu comecei a pensar isso há uns 4 anos atrás. Até para você ter um ponto de referência, o fator, o divisor de água na minha vida foi um curso que eu fiz chamado Mastermind. Eu não sei se eu já comentei isso com você. Pessoal de São Paulo lá do... Na verdade, quem me deu esse curso foi o Vital. Não sei se você conhece o Vital. Não. Trabalha na Tenta. O Vital me deu esse curso. Eu já estava começando a pegar a crise que começou no Brasil há uns 3, 4 anos atrás. E eu senti necessidade. Falei assim, eu tenho que buscar conhecimento. Eu tenho que correr atrás de alguma coisa. Eu conheci o Vital e assisti isso. São aquelas leis de Napoleão Hill. Sim. São as leis do sucesso. Uhum. E ali foi interessante, Gervando, que ali me alertou para algumas coisas. Por exemplo, nesse curso, além de você aprender as leis do sucesso, você tem que definir metas e objetivos. E eles deixavam bem claro pra gente que quando você coloca isso no papel, as coisas acontecem. E eu posso realmente validar isso, pessoal. Porque quando você coloca o que você quer pra você no papel, e principalmente quando você pega esse papel e lê para aquele pessoal que estava participando do curso do Mastermind, realmente as coisas acontecem. Você se compromete, né? Uma meta... Se compromete. Eu tenho isso também pra mim, trocando aí um pouquinho de figurinhas com você. Eu me coloco sempre em talvez, né, um outro jeito de fazer a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Eu coloco metas para mim que eu me comprometo com o público, ou de fazer um vídeo, ou de lançar um curso. Eu sempre ponho metas para mim que eu me comprometo com uma grande parte, né, das pessoas que me assistem, ou com clientes, porque se eu falhar, eu tô indo mal com a minha própria meta e com o meu público. Então, me força a correr atrás e cumprir aquela meta. Funciona. E funciona. Então, daí desse curso Mastermind, eu coloquei como objetivo que eu não ia parar mais de buscar conhecimento. Até uma frase que eu gosto de usar lá no BNI, que as 3 coisas que mudam a gente é o amor, a dor e o conhecimento. Uhum. Então, o amor eu já tinha em termos de empresário. A minha empresa bombava. Daí eu comecei a aprender na dor. Começamos a perder fatia de mercado, o mercado já não tinha mais capacidade de pagar os custos de um profissional presencial. Então ali eu me comprometi, fui fazer um MBA na Fundação Getúlio Vargas de Gestão Empresarial.
Entrei também nesse curso que eu falei para você, chamado Magna, que é um curso empresarial que aconteceu lá em São José dos Campos, onde tinha mais ou menos nesse curso em torno de 50, 60 empresários, também que estavam sentindo a mesma dor do que eu. E ali sim, daí eu comecei a ver a necessidade de realmente colocar na minha empresa, implantar tudo aquilo que eu estava aprendendo. Agora, mais uma dica, que é a segunda, que eu queria dar para o pessoal que está assistindo, que você pode buscar conhecimento. Isso é muito importante, gente. O conhecimento é o que vai mudar sua vida. Mas, às vezes, o conhecimento que você vai buscar, Evandro, você não consegue jogar tudo aquilo de uma vez dentro da sua empresa. Às vezes não é nem de uma vez. A empresa tem que ter a velocidade dela, os colaboradores. E você tem a sua rotina. Claro. Você tem que tomar parte da gestão, tocar a sua empresa, mas você não consegue. Aí que entra a importância, Evandro, do consultor ou um mentor para poder te ajudar. E o que é bacana nisso hoje, mano? O bacana nisso, quando você busca conhecimento e você contrata um profissional que vai te ajudar a implementar esses conhecimentos, você fala a mesma língua que ele. Porque eu não sei se você, pela sua experiência, se você já passou em pegar empresários que você tá vendo, você já mapeou as dificuldades dele e você vai falar para ele, ó, faça desse jeito que vai dar certo. Como ele não tem o conhecimento, ele começa a ser refratário às mudanças. Sim, daí você mesmo fala, puxa, não é isso que eu quero também que o cara tenha sucesso. Se ele não tiver sucesso, para mim não interessa mais. Se ele não tiver, você também não tem. Né? Você então, tá lá para entregar o resultado. Então, o segundo ponto seria isso, a contratação de uma pessoa que te ajudasse a implementar tudo aquilo que você aprendeu e na mesma linguagem que você, com mais experiência, lógico. Uma coisa que eu vejo hoje nas minhas mentorias, eu chamo mentoria consultiva hoje, né? Porque eu junto aí um pouquinho do mentoring, um pouquinho da consultoria e tal. São empresários que a gente tem que primeiro educar, no sentido de ele até entender o que ele precisa, né? Porque no dia a dia do empresário, na correria do dia a dia, independente do mercado ou do tamanho da empresa dele, tanto faz isso. Eu atendo desde pessoas que são sozinhas, né? Tem uma empresa de uma pessoa só, até empresários que têm aí 200, 300 funcionários. E o que a gente vê é assim, existem logicamente necessidades diferentes por tamanho, por tipo de mercado, mas uma necessidade muito grande em se tratando da pessoa do empresário, do dono, para ele poder se desenvolver, é ele não entender nem o que ele precisa. E se a gente não sabe o que a gente precisa, logicamente a gente está passando por N problemas. Lógico. Mas se a gente não sabe o que a gente precisa e também não quer procurar apoio externo para nos ajudar a detectar e dar um direcionamento, pode ser um consultor, um mentor, alguma coisa assim, você não vai saber onde atacar. E você fica correndo atrás do rabo, né, num ciclo vicioso gigantesco que pode só aumentar. No início eu falo, né, com algumas pessoas que trabalham, me procuram lá, é um ciclo que ele às vezes começa pequenininho, eu começo, no seu caso, né, começa a perder mercado, aí vem às vezes um concorrente maior e começa a entrar, ou algum concorrente novo trazendo uma tecnologia, não sei, algo acontece que você se põe no change management, numa situação de mudança, que você se vê obrigado a mudar, só que você não sabe. E aí você começa a ver problema porque a sua receita caiu, você começa a ver problema porque você acha que é você, aí começa a pôr, sei lá, defeito na empresa, achar que é o colaborador, enfim. Você começa a ver que a empresa não está indo bem, que não tem o mesmo faturamento mais, mas é difícil você enxergar a direção que você precisa. Então, procurar um profissional para fazer uma análise, né, um diagnóstico do momento que você está passando, que a gente chama, eu pelo menos chamo assim, da situação atual da sua empresa, é muito importante, que é esse cara que vai poder, com olhos de fora, te ajudar a direcionar os próximos passos para você voltar para o rumo, né? Exatamente. E acontece com todo mundo, sair do trilho um período, seja pelo mercado, como eu falei, seja por uma tecnologia, seja por um problema, enfim. Todo mundo vai ter altos e baixos na empresa, o que a gente tem que fazer e saber, como você mesmo disse, e eu culmino aí, né, concordo com você totalmente, conhecimento é a base de tudo para que você consiga, se eu não conhecer e não souber quem eu vou procurar, que direção eu vou dar, cara, aí com certeza não vai adiantar, qualquer ação que eu fizer, talvez eu vou estar indo na direção errada, né? Verdade, Gervando. E outra coisa, quando você falou para mim que fez esse trabalho fora do país, na Alemanha, não sei se você foi para outros países, eu não sei se isso é um posicionamento do empresário brasileiro. Ele se fecha numa redoma, mais ou menos pegando o que você falou, o cara começa a perder concorrência, perder cliente, o faturamento começa a cair, ele tem aquele custo fixo dele que ele começa a ficar preocupado, será que eu vou conseguir fluxo de caixa para conseguir cobrir isso? E ele se fecha. Então, uma terceira dica que eu daria, realmente, o empresário brasileiro
procurar ajuda e procurar se envolver com mais empresários. Que nem eu falei, eu fiz parte do Magna, 60 empresários envolvidos. Estou fazendo agora parte do BNI, mais 50 empresários envolvidos. Você nunca vai estar só. Você vai ter pessoas para você também poder pegar informações, pegar dicas e experiências. E isso é muito importante. Participar desses grupos, né? Eu participo de um em São Paulo, de empresários aí de médios para grandes. Primeiro a gente aprende. Né? Você vê gente que chegou lá e tá faturando bem. Então você olha e eu gosto de usar a palavra mapear, né? No sentido de modelar alguém para poder não só ter como mentor, assim, mas como um espelho positivo. Pô, esse cara conseguiu isso, que legal. Também gostaria de conseguir algo parecido, mas dentro da minha realidade. Você troca muita experiência. Você aprende muita coisa no sentido de ver talvez possibilidades no seu mercado que o cara está descobrindo lá que você pode fazer para você. Então essa troca de experiência é muito grande, né? E o que eu vejo, pegando de novo os meus mentorandos aí, ou quem já passou pelas minhas mentorias, o que acontece com o pequeno, né, e até mesmo com o médio, é a gente ficar muito ilhado, né? Porque a empresa é pequena, você já não tem tempo, porque você quer fazer ela crescer, então você é empresário, você faz o financeiro, você faz o operacional, você quer fazer tudo, e aí, por você ainda ser muito pequeno e ter que fazer tudo, você não tem tempo de fazer outras coisas. Se você não tem tempo de fazer outras coisas, você não tem tempo de fazer relacionamento. Se você não tem tempo de fazer relacionamento, você deixa alguns pilares da empresa, porque você está tão imergido no seu dia a dia e nos seus problemas, que você não consegue sair. Então, por mais que seja difícil, e aí talvez isso sirva como dica, mas não só como dica, mas até um conselho um pouquinho mais aplicado, né? A gente tem que dar umas paradas, tanto para cuidar da nossa roda da vida, como os coaches dizem aí, mas cuidar da saúde, da religião, ou da espiritualidade, da família e tal. Diversão, mas assim, divertimento, tem que ter. Tem que ter esses momentos. E olhando para o lado empresarial, sair um pouco, né? Não adianta você só pensar em dinheiro. Logicamente a gente tem que pagar as contas, mas se eu não sair para olhar de cima a minha empresa com outros olhos e dedicar algum momento para fazer algumas coisas, uma rede de relacionamento, ou mesmo que seja um café com algum parceiro, alguma coisa assim, em alguns momentos durante a semana ou do mês, eu não vou conseguir né, me distanciar do problema e até com uma mente um pouco mais clara, pegar a opinião de outra pessoa, talvez uma pessoa que já passou pelo problema que você está passando e que vai poder te aconselhar. Isso não custa nada, não custa nada. Custa o café ali, custa, sei lá, uma rede de contato. Então, assim, isso que você falou é muito importante, a gente tem que saber explorar, porque rede de relacionamento hoje em dia é tudo. Cada vez mais a gente está propício às mídias online, né? Que também não deixa de ser rede de relacionamento, porque você está ali tanto no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, se relacionando o tempo inteiro com as pessoas, falando de alguma forma, né? Levando informação, trazendo informação. E o tete-a-tete, que no meu caso pelo menos na minha visão, é muito importante. Eu estar com você aqui, trocando experiência, sabendo da sua história, mesmo que a gente não faça negócios diretamente, né? Que é o nosso intuito lá no BNI, mas eu tenho aprendido muito, tanto com esses podcasts aqui, dessas entrevistas, mas com a troca de experiência, porque eu sei que se eu precisar de algum profissional que tenha a sua especialidade ou de alguma empresa que faça algo que você faz, eu vou te referenciar, isso é em primeiro lugar, mas eu vou poder contar com o empresário Celso, que está ali, que, pô, Celso, troca aqui uma ideia, vamos conversar aqui, mesmo que seja por telefone. Verdade. Né, um aprendizado, então isso é muito importante, não tem preço, né? Não tem valor que pague isso. Né? E mais uma coisa interessante nisso, Giovando. Eu já vi nesses grupos que eu participo, negócios sendo fechados, negócios diferentes daquilo que é o que você domina. Porque você começa a fazer tanto relacionamento com os membros, que daqui a pouco alguém tá afinado com alguma coisa que você... Putz, eu pensei em fazer isso e fechar negócio. Sim. Então, eu até vou contar um case pra você, que seria mais uma dica, vamos falar que é a quarta dica que eu dou, até pegando um pouquinho da deixa que você deu. O network é outra coisa que a gente não pode abrir mão. Eu tenho um filho meu que mora no Canadá, o Renan. Uhum. E o Renan foi com a esposa dele pra lá, pra fazer curso e se aprimorar lá no Canadá. E o Renan estava com dificuldade no começo de arrumar emprego. A esposa dele arrumou quase que de imediato, mas ele não. E o Renan é um cara muito qualificado. Ele tem MBA, é formado em administração de empresa, fala inglês fluentemente, fala um pouquinho de japonês.
e com dificuldade. Eu falei, Renan, mas o que você tá fazendo, meu filho? Ah, pai, tô batendo na porta. Renan, não é assim, cara. Ó, eu até falei pra ele que tinha um grupo de BNI, tem grupo de BNI lá. Renan, o segredo é rede de contato, é network, você tem que entrar em rede. E o Renan entrou. Ele conheceu um pessoal lá, inclusive nesse grupo que ele entrou tem 3 ou 4 brasileiros, um mora em São José dos Campos. Ele começou e agora abriu. Toda semana aparece a oportunidade de entrevista pra ele. Ele falou, pai, mas que agora eu quero sossegar, porque toda vez que eu falo pra minha mulher que eu tô saindo, porque estão me oferecendo um salário melhor, eu fico 1 mês, 2 meses, agora eu vou dar uma sossegada. Então, gente, o network é um negócio muito importante para empresário. Nós não podemos, de forma alguma, viver isolados, numa ilha, como o Gervando falou. Nós não podemos nos sentir sozinhos. Nós temos um monte de empresários que passam pelas mesmas situações que você e que tá aí no mercado e eu tenho certeza que essa troca de experiência vai ajudar ele e ajudar vocês. Vamos falar um pouquinho agora, Celso. Vamos. A gente já tá, né, dando mais do que dicas aqui, né, que são super valiosas aí. É quase uma consultoria isso, que muito mentor, muito consultor cobraria caro, né, pra passar. Mas é legal, eu gosto de bate-papo, a gente aprende bastante. Hoje, quais são hoje, assim, se você for olhar, né, nos últimos 2, 3 anos, para alguns mercados a coisa começou a cair, né? O mercado da construção ainda não reagiu como a gente esperava que reagisse esse ano, talvez. O ano que vem as coisas comecem a voltar para um modelo natural aí, e eu acredito que até vai demorar um pouquinho mais. Como é que tá o seu mercado, né? Porque você pega, tudo bem que é a zeladoria, o seu negócio, mas assim, você está envolvido com áreas diferentes de condomínio, até prestando esse tipo de trabalho. Como é que você vê esse mercado aí que você atua hoje em termos de positividade ou negatividade, né, em 2019 aí, como é que tá? Assim? Até por incrível que pareça, Gervando, mais uma vez você foi bem feliz de falar da construção civil, porque a construção civil também é o termômetro para o nosso trabalho. Imagina. Porque se parar a construção civil, não saem novos condomínios, novas associações. Eu também aproveitando também a deixa para falar que eu também trabalho em indústrias. Eu trabalhei no Pátio Pinda, no Shopping Pátio Pinda, a gente fazia serviço de limpeza na área de alimentação. A gente cobria, na verdade, eles tinham... Eles faziam autogestão, os funcionários eram deles, e quando eles tinham problema de falta, eles nos chamavam. Então a gente tem um bom relacionamento também com o Pátio Pinda. Mas, voltando a falar da tecnologia, o que mudou muito no meu mercado, o maior desafio agora é realmente você conseguir passar para o público nosso que a tecnologia funciona, que ela é confiável. Eu falei para você da lance parte da portaria remota. Serviço aí da portaria. O que acontece? Eu estou com esse sistema há 1 ano e meio e a gente, muito no começo, teve muita dificuldade de implementar, porque é um problema cultural. Sim. Aquilo... Precisa educar o público, né? Eles têm que ter consciência. Aquilo que eu falei que o conhecimento muda, né? O que às vezes falta para o meu público é a busca do conhecimento. Então, para você, até nisso, eu mudei a minha estratégia de abordagem dos meus clientes. Antigamente eu chegava, todo mundo que era um provável cliente, eu ia atrás, fazia uma apresentação em loco. Hoje eu mudei a minha estratégia. Hoje um cliente de portaria remota meu, ele vai na minha empresa para mim fazer a apresentação. Por que eu faço isso? Primeiro, a apresentação que eu faço em loco e na minha empresa é a mesma. Só que na minha empresa, Gervando, ele vê o porteiro remoto trabalhando. Então ele sai na sala de reunião onde eu faço a apresentação e eu já levo ele para ver o porteiro remoto fazendo as atividades dele. Deixa ele fazer pergunta, ele questiona. Ia ficar algo muito mais prático, né? Então, mais visível, né? E valida aquilo que eu fiz na apresentação. Sim, daí, assim mesmo, qual é a outra estratégia que eu uso para poder seguir o funil de vendas e fazer o fechamento? Ainda eu chego para ele e falo assim, agora você sabe como é que funciona, você viu funcionando, agora eu vou levar você num cliente, você pode escolher qual cliente que eu tenho. Daí eu pego o meu cliente, coloco no carro e levo lá. Chega no condomínio, ele vai ver o outro lado funcionando. Daí o ciclo se fecha. Com certeza, parabéns. Né, cara? E que isso tá funcionando e tá aumentando a minha probabilidade de fechamento. Que os clientes que eu tenho hoje, o sistema é tão eficiente que esses próprios clientes estão fazendo a divulgação. Então agora, até interessante, né? Eu demorei 6 meses para ter o primeiro cliente, 1 ano para ter o segundo. Hoje eu tenho 7 clientes de portaria remota, estou fechando contato com mais 2, porque os clientes, os primeiros, estão me ajudando a fechar. Então eles estão validando tudo aquilo que eu falo. Então, para você ver que o conhecimento também ele te dá base para estratégia, né? Nessa consultoria que eu te falei, que eu contratei na Zeval, o que
foi interessante ali, né? Ali que é a visão do empresário, que eu acho bacana quando você fala lá que você quer fazer o pessoal virar realmente empresários, gestores, né? Gestores, que é o que falta para o nosso país. Eu acho que o que falta para o nosso país não é política, é gestores. Quando eu contratei esse serviço de consultoria, Giovanni, olha que interessante. Conforme foi implementando, a gente conseguiu ter uma visão dos diversos pilares da empresa, mas bem definidos. Os procedimentos, os processos, tudo escrito. Um negócio que eu falei pra você, era minha área, eu não consegui fazer. É difícil, né? Falta às vezes tempo, ou às vezes acha que por a gente já ter esse conhecimento, talvez eu já consiga fazer sem precisar escrever. Olha o que muda, a gente né? não é chato com a gente mesmo e acaba sendo com os outros. Eu fui naquela apresentação que você fez com o Jacó do Gesso lá, você lembra, né? Sim, sim. Então, olha que interessante, né? Daí, cada pilar tem um responsável, um supervisor. Hoje, só pra você ter uma ideia, todo mês, cada pilar tem que fazer uma apresentação para mim, dizendo dos resultados, das metas, o que eles estão conseguindo alcançar e me mostrar. Então, eu fico pensando, né, quando você fala em formar verdadeiros gestores, né? Eu acho que isso que é ser gestor. O gestor, ele pode pôr a mão na massa, lógico. Eu acho que eu falo que o melhor oficial é aquele que foi soldado. Sim, ele sabe o sofrimento para chegar lá. Então, eu sei como é que funciona toda a minha empresa, como você falou. Mas daí você vê o pessoal falando e ele sabe que eu sou dono com experiência de 25 anos, que eu conheço tudo aquilo. Então, hoje, um negócio que a gente aplicou lá, que acho que eu não sei se você chegou aí na minha empresa, não, né? Ainda não. Então, a gente fez o Scrum, que é onde o pessoal coloca as atividades, em que fase cada atividade, tá? Sim. Então, hoje, eu chego na minha empresa, dou uma olhadinha, eu sei o que está acontecendo na minha empresa. Então, hoje, eu tenho mais propriedade para realmente poder tomar a decisão. Então, hoje, eu me formei um gestor. Tá ideal ainda? Lógico que não, porque conhecimento... tem muita gente, sempre tem o que melhorar. Sempre se aprimorar. Mas daí você vê também, Evandro, o que uma consultoria, uma mentoria traz resultado para a sua empresa. Porque o problema do empresário é ele achar que, poxa, eu vou contratar uma empresa do Gevandro para fazer mentoria, consultoria. Mas, puxa, vai ter um custo. Cara, isso não é custo de forma alguma. É lógico que isso que eu tô falando, todo mundo já ouviu. É lógico que isso aí é investimento. Você não enxerga no primeiro momento. Mas aquele depoimento do Jacó lá, você vê o Jacó falando lá, primeiro, ele quebrou os paradigmas de falar em público. Segundo, ele pegou uma empresa que não estava legal. Hoje você vê o resultado dele que ele chegou a falar lá na apresentação. O Fabrício está super bem, graças a Deus. Então, o pessoal tem que encarar que pessoas que têm experiência, ela lógico que ela tem que cobrar por isso, mas você vai ter resultado lá na frente, Giovanni. Então, o empresário tem que quebrar esse paradigma e que contratar pessoas para ajudar você vou jogar dinheiro no lixo. Não é assim. Quando eu comecei com a implantação da norma ISO 9000, eu escutava muito disso. Mas a ISO 9000, não sei se você lembra, Giovanni, era uma norma impositiva. Era imposta por órgãos tipo Petrobras, quem era prestador de serviço dela era obrigado a ter. Então, eu até entendo que isso aí você tem que fazer um investimento que você depois não consegue repassar. Para ter um papel na parede. Mas a parte de consultoria, que nem essa que você faz, cara, o resultado é sensacional. Então, mais uma dica, empresário. Vamos contratar pessoas como o Gevandro para te ajudar na gestão, porque vocês vão ver só o resultado. Obrigado, eu não paguei o Celso para isso não pagou de forma alguma, eu vi o resultado. Na verdade, eu estou validando uma coisa que eu vi, gente. Não é o Gevandro que me falou, eu vi uma apresentação de um empresário que falou dos resultados que ele alcançou depois da contratação do Gevandro. E em junho a gente vai fazer, muito provavelmente em junho, estou só fechando a data, vai ter mais um evento, tô trazendo um cara de fora aí, que não posso revelar ainda porque não está fechado, mas vou fazer mais um evento daquele, vou apresentar 2 cases de sucesso e vai ter um palestrante show de bola aí, que já vou revelar e vou revelar aqui no podcast também. Bom, Celso, é isso mesmo, você, agradeço aí a sua referência, vamos dizer assim, né? E a minha intenção sempre foi, tanto com esse podcast aqui, todo mundo me pergunta, pô, Giovanni, por que você está fazendo entrevista? Por que você está levando pessoas lá pro seu estúdio e tal? Cara, eu não ganho nada com isso, né? Eu não faço promoção de propaganda. Talvez já existem pessoas que estão até querendo colocar alguma coisa aqui e tal. Talvez a gente coloque aí, mas meu cunho não é ganhar dinheiro com isso ou nada. Eu tenho uma missão dentro do IOPEX e eu acredito que eu tenho que cumprir com ela, porque se a gente coloca algo na parede que a gente sonha, né, enquanto empresa, e eu mesmo como empresário, que é levar conhecimento para o outro, né? Eu já tive na cadeira de quem abriu empresa, né? O IOPEX é a 5ª empresa que eu abri,
Então a gente já errou bastante, a gente já acertou bastante. E hoje, como eu trabalho com empresário, né, com empresas que estão aí tanto começando, né, pessoas que estão abrindo novos negócios e tal, com empresários, quanto com empresários como você, com bastante experiência, que querem dar um up aí, né, um upgrade no seu negócio, através de alguma melhoria e tal. Eu vejo uma certa dificuldade assim em alguns parâmetros, e por eu ter tido, graças a Deus, a experiência de morar fora 10 anos, de ter passado por mais de 32 países aí prestando consultoria em grandes empresas, eu acredito que eu tenho algo a contribuir e faz parte da minha missão de vida deixar um legado, né? Eu acho que é importante eu contribuir para o meu país, né? Eu consegui fora fazer muita coisa, voltei a abrir o IOPEX, a empresa cresceu em 5 anos, graças a Deus, astronomicamente, e hoje, como eu mudei o meu modelo de negócio, eu acho que está na hora de eu retribuir para a sociedade, tanto para aquelas empresas que tanto me deram, né, a possibilidade de chegar onde eu cheguei, eu ainda tenho contato com a grande maioria delas, obviamente, mas contribuir para que um empresário que é menor, que é pequeno, tenha a possibilidade de aprender um pouco, ou nem sempre aprender, mas assim, sanar aqueles conhecimentos básicos que poderia ser um gapzinho para o cara virar a chave e ter mais sucesso. A gente, quando começa uma empresa, às vezes você não sabe nada, você não tem experiência como empresário, você não tem suporte, né? O Brasil, infelizmente, eu já falei isso em outros vídeos, é um dos países do mundo onde se mais abre empresa, mas mais se fecha empresa. Então, não adianta a gente ser empreendedor, ter uma ideia super maravilhosa, se o nosso modelo de negócio não é rentável, não é duradouro. Então, você vai fazer uma empresa para durar 1 ano. Ninguém quer fazer uma empresa para durar 1 ano, mesmo, principalmente se a gente investir dinheiro naquilo, né? Então, a minha vontade é de contribuir com conhecimento, com essa experiência, e nada melhor do que não depender somente de mim, né? Trazer pessoas como você, como todos os entrevistados que eu estou trazendo aqui. E a minha intenção, inclusive, é transformar esse podcast quase que num talk show. Daqui a pouco vocês vão começar a ver aí também. Eu vou trazer 3, 4 empresários aqui para o estúdio para a gente discutir sobre um tema. Porque eu acho que quando você explora um tema, né, meio que um programa, vamos dizer assim, né, mas não com aquele formato da TV e tal, algo meio formal, mas explorar as dificuldades que as pessoas tiveram ao passar por um determinado problema. Porque muitas das pessoas que vão nos escutar, nos assistir ali, o cara vai falar, cara, aquele negócio que o Celso falou lá, puta, serve pra mim, ou então vou fazer daquele jeito, ou então vou procurar o Celso. Vai que o cara tá procurando uma zeladoria do jeito que você presta, da forma como então serve como referência, serve como conhecimento, troca de experiência, e a gente quer contribuir. Então é isso que vale a pena. Celso, e pra gente evoluir aí na nossa conversa, né, uma pergunta que eu sempre faço para os empresários, algumas até de maneira improvisada, mas no seu caso, como você é um cara experiente aí, e que já chegou a ter 450 pessoas, né? O meu máximo foi 36, né? E eu já achava, né, pesado. Hoje eu tenho 150. Gerir pessoas, se não for o principal desafio, é um dos principais desafios. Como é que é para você gerir 150 pessoas, cara? Fala um pouquinho dessa dinâmica aí, como é que você lida com essa parte de gestão das pessoas em si. Na verdade, Giovanni, esse trabalho de consultoria que eu falei para você que eu contratei, ele me ajudou muito até na parte de gestão de pessoas. Por quê? Você com 450 pessoas, você monta um time, mas você acredita, como as coisas estão acontecendo, que você tem realmente o time na mão. E às vezes você vai ver, não tem. Você tem pessoas que estão dispersas nas frentes de trabalho. Esse trabalho de minha consultoria me ajudou em outra coisa. Como a gente reformulou todos os pilares da empresa, a gente colocou pessoas capacitadas para cada tipo de função. Eu costumo falar que a gente coloca as pessoas no assento certo do ônibus. O ônibus tem um motorista, sou eu. Então eu tinha pessoas capacitadas, mas que estavam nos assentos errados. Então a gente colocou nos assentos corretos, as pessoas começaram a dar resultado, e um dos pontos que a gente estava muito preocupado na empresa, isso é um item que faz parte da minha missão, que a minha missão diz que a minha empresa tem que ser um lugar desejável de se trabalhar. Então a gente fez um trabalho em cima dos nossos colaboradores.
Então hoje, para trabalhar na minha empresa, realmente o funcionário tem que gostar de estar trabalhando na minha empresa. Só que não é que tem que gostar por obrigação. Não, a gente dá todo o suporte, a gente faz um trabalho de campo, conversando com o funcionário, vê se ele tem pontos de melhoria para falar, se a empresa tá fazendo alguma coisa que não está agradando ele. Então esse feedback me ajudou a ter um controle maior em cima dos nossos colaboradores. Então hoje eu tenho realmente, é o que eu falei para você, hoje eu acredito que eu tenha realmente me tornado um gestor. Porque você tem uma equipe de supervisão, de coordenadores que você tem controle e eles têm controle dos colaboradores. Legal. Uma coisa que eu fiz, que fez a minha empresa, né, crescer assim em 5 anos, muito no meu mercado de consultoria, ter 36 pessoas é algo grande assim, né? Grande. Porque você tem que ter projetos. Eu tinha projeto no México, fiz projeto na China, fiz projeto do Brasil, também no exterior, pela minha própria empresa. Tanto quanto eu estava lá, mas quando eu abri o IOPEX, a gente fez alguns projetos no exterior. Uma das coisas e aí serve de dica aí para quem está nos ouvindo também, que é o que você falou, né? Como é que eu fazia isso quando eu quis crescer de uma maneira rápida? Logicamente a gente erra, né? E eu sou um cara que tem um perfil executor, né? Dos 4 perfis aí que os coaches, os psicólogos falam, eu tenho um perfil mais executor, além de outros com menos intensidade, mas o meu maior com mais intensidade é o executor. E a gente consegue executar bastante, né? A gente faz muita coisa, puxa muita coisa. E uma das coisas que eu aprendi para poder liderar pessoas e poder puxar as pessoas, não só a si mesmo, né? Porque a gente puxa nós mesmos e a gente vai igual um trator, né? E vai fazendo as coisas acontecerem. E que me ajudou muito é fazer a análise do perfil comportamental. Hoje a minha esposa mexe com coaching e ela faz isso para mim. As pessoas que às vezes eu contrato, acabei de contratar uma outra pessoa agora há pouco, e hoje a minha equipe é menor e tal, o IOPEX mudou de ramo, né, a forma de atuação, mas fica aqui a dica para você que é empresário, também para você, Celso, não sei se você faz isso, mas fazer a análise de perfil comportamental é super importante, porque às vezes você quer colocar um cara do financeiro que tem que ter um perfil, por exemplo, vendas, né? Que é um perfil de um cara que precisa ser comunicador, um cara que precisa executar muito, um cara que precisa ter resiliência, ter que gostar de trabalhar com meta e tal. Relacionamento, tem que saber fazer. Como é que você vai dar para essa função, trazer para essa função alguém de um perfil só planejador? Um cara quieto, um cara detalhista, um cara super tranquilo. A probabilidade de dar errado é muito grande. Você quebra o funil no começo. Você quebra o funil, a pessoa fica frustrada, que por mais que você tenha uma vaga, que às vezes até o salário é melhor, aí o cara vê, mas o Celso poderia ter me promovido e tal. Então, eu falo isso tanto para o colaborador, né, para quem trabalha em empresa que estiver nos escutando, isso vai valer para você, mas principalmente para o empresário, né, porque serve para as duas partes. Não adianta você, como colaborador, se colocar numa função que não se adequa ao seu perfil, você não vai render, você não vai ficar satisfeito, você não vai ter tesão naquilo que você faz e não vai dar resultado, e o empresário também. Colocar as pessoas nos lugares certos, fazendo a análise de perfil comportamental, logicamente a gente erra, né? Porque não é 100%. Mas a probabilidade de acertar é muito grande. A probabilidade de acertar é muito grande. Então, você ia fazer uma colocação aí? Eu ia fazer a colocação que... por causa da minha mão de obra, a presencial, ser uma mão de obra bem simples, são pessoas que não têm muita qualificação, trabalhar de porteiro, trabalhar de limpeza, são treinamentos específicos para eles, é mais prático. Para minha parte de liderança, eu tenho um sistema que eu uso, não sei se você já ouviu falar, chamado Profile. Não, especificamente. Então, na verdade, até você paga para cada consulta que você faz, cada entrevista que você faz com um funcionário. Mas o nível de assertividade é muito grande. Sim. Então, hoje, eu tenho uma equipe de liderança, todos eles fizeram e o que é interessante, né? Quando você traça o perfil do seu colaborador, da vaga, o pessoal tá comigo, não sai. O pessoal verdade. Parou. Então, é um negócio bem interessante. E o que eu tinha muito na minha empresa era isso, era muita rotatividade. Então, eu super aconselho ao pessoal usar ferramentas que nem essa que você usa, Giovanni. Eu acho que o profile que você usou lá é muito próximo ao que eu uso, que a minha esposa faz pra gente, ou até pros meus clientes eu recomendo, não só porque é minha esposa, mas porque é um trabalho super necessário. Ela usa o DISC, que na verdade deve ser semelhante, né? É semelhante. Próximo, aí te entrega um relatório bastante detalhado. Eu acho que a Miriam também usa o DISC. É verdade. Faz aí então, ela faz uma devolutiva, ela te explica
para sua vaga, né? Já que você na sua empresa colocou que a pessoa tem que fazer tal coisa, o que dessa pessoa que ela analisou, o que bate, o que não bate com o perfil, cara, Posso dar mais uma dica? Claro, deve. Para o empresário que está nos assistindo aí, é muito interessante que você faça o seu também. Eu faço com todos os meus mentorandos. Na hora que dá a devolutiva, cara, o Evandro tá contando tua vida e você fica com a boca aberta. Você fala, como é que eu não me conhecia? Eu sou isso mesmo, cara. É verdade. É muito interessante. Todas as pessoas começam a mentoria comigo. Você faz? Eu faço, peço a minha esposa para fazer e ela dá a devolutiva pra gente por 2 motivos. Primeiro, porque eu preciso conhecer quem eu tô dando mentoria. Eu preciso conhecer o seu perfil para eu te entregar o máximo daquilo que você vai receber, né? Pra você ter um perfil X, você falou que é mais executor e tal. Então, sendo executor, eu, depois de anos, e cada vez que eu tenho dúvida, eu vou lá, consulto a minha esposa para pegar mais dicas do que eu posso te dar, eu consigo te entregar mais, né? E o segundo motivo é o contrário. Aquilo que você não tem e aquilo que você precisa desenvolver, que talvez é aquilo que você está falhando lá na sua empresa, é aquilo que eu preciso corrigir na minha mentoria. Porque, vou pegar você como exemplo. Eu sou executor, eu consigo puxar as pessoas, eu consigo fazer e tal, mas será que você está trabalhando bem a liderança? Será que você está trabalhando bem o lado planejador? Será que você não é muito correndo demais? O lado analista. Então, a gente procura nivelar os 4 perfis, até para você aprender que existem outros 3, né? Você tem mais um, mas existem outros 3, e saber trabalhar esses outros 3 para você. Tem aí um terceiro motivo, né, que eu dou de dica para quem faz mentoria, mas assim, é um pouquinho mais difícil, leva mais tempo. Eu já tenho alguns anos que eu estou exercitando isso, e é um exercício eterno, né? Que é você usar para você mesmo, mas olhando o outro, né? Depois que você aprende que existem os 4 perfis e sabe explorar as suas qualidades e defeitos aí, né, para você nos perfis, você começa a olhar o outro e falar assim, cara, o que essa pessoa é? Como é que eu vou entregar algo para ela? Porque desde a comunicação numa reunião, no e-mail, né, no verbal ou escrita, até uma venda. Se eu sei o perfil que você é, eu conseguir detectar, eu consigo te entregar muito mais. Meia venda fechada. Meia venda fechada. Já tá meio caminho andado. E aí, lógico, existem técnicas de persuasão que também estão ligadas com a parte de perfil, porque eu preciso fazer uma análise. E aí tem um monte de outras coisas, mas assim, entender o perfil do colaborador para a vaga é muito importante, e a gente, como empresário, entender que a gente está pondo a pessoa no lugar certo, né? E lembrando também, né, que o meu perfil executor, ele continua predominando, gente, não teve jeito, porque isso a gente não muda, isso aí não muda, mas eu melhorei os outros perfis meus. Claro, a gente tem que fazer um trabalho para melhorar. Para melhorar aquilo que a gente tem menos, né? Vamos chegar a ser um planejador ou comunicador 100%, mas a gente precisa exercitar um pouquinho o outro lado para ter aí, né, mexer um pouco em cada esfera e poder passear por essas esferas e tirar melhor proveito de tudo para o nosso resultado, para o resultado da nossa empresa, do nosso colaborador, enfim, né? Lá no Mag a gente usava bicho. É a mesma análise com bicho. Tubarão, né? E gato. Sim. Eu sei que é a mesma análise. Tem análise com cor, tem análise no MBA com bicho, foi com cor. É com cor. Mas é o mesmo. Não, é a mesma coisa. Sistemática, né? O perfil continua o mesmo. Legal, Celso. Acho que está sendo super válida, super importante aí o nosso bate-papo. Só de dicas aqui já saiu aí uma meia dúzia aí que é super válida para todo mundo. E pra gente finalizar, Celso, eu sempre faço essa pergunta, né? Faço questão de fazer, porque muitas das pessoas que nos assistem e inclusive entram em contato comigo, essa semana eu recebi 2 e-mails de pessoas que estão abrindo negócios, né? E com dúvidas, desde KNAI, né? Como é que eu vou abrir minha empresa, se serve isso, se não serve aquilo. Cobre tudo que eu quero fazer, cobre tudo que eu quero fazer, se não cobre e tal. Desde dicas simples até dicas bastante, um pouquinho mais complicadas. Mas o que eu quero te perguntar, te pedir uma dica assim, né? Hoje você tem aí todos esses anos de experiência e a sua empresa, né, já teve 450 pessoas, hoje está com 150, que ainda é um número alto, e está crescendo em outros mercados, implementando melhorias e continuando a sua jornada como empresário aí. Quais seriam as 2 ou 3 dicas, ou nem que seja uma, que você daria para quem quer abrir empresas? Olhando o Celso de cabelo branco hoje, você está com quantos anos, Celso? 56. 56 anos, tá novo ainda, pô. Obrigado. Nossa, eu também já tô começando Levante, você já é meu melhor amigo, a cara. ter cabelo branco aí, né? Então, você, com toda a sua experiência aí, né, toda a evolução como empresário, os conhecimentos que você juntou aí, quais seriam as dicas que você poderia dar
para quem quer abrir um negócio, principalmente nesse momento que o Brasil está vivenciando. A gente sabe que vão se abrir aí, com certeza, diversas empresas no Brasil esse ano, nos próximos. O que você poderia falar para essas pessoas que estão querendo abrir novas empresas? Pessoal, é lógico que quem é empresário, quer entrar nesse mundo do empresário, tem que fazer primeiro uma análise de mercado. Ver qual é o local correto, qual é a região mais propícia para o seu negócio ir para frente. É lógico que isso é o primeiro passo, isso você aprende em curso de MBA também, que é assim que começa. Mas as dicas que eu dou, primeiro, ter um escritório ou alguém de contabilidade para te orientar, até para complementar o que o Gervando falou. Se você está abrindo o seu negócio com o KNAI correto, seguindo todas as normas, qual tipo de tributo eu vou pagar, eu vou ser lucro real, vou ser lucro presumido, vou ser simples nacional, tudo isso aí é muito importante para você saber, porque isso vai te dar ferramentas para você precificar depois o seu serviço. E agora, pegando toda essa experiência dos cursos, do conhecimento que eu busquei, a consultoria, né, Gervando? Se você puder começar já tendo uma pessoa do seu lado, te falando como é que os passos que você tem que dar, cara, o seu percentual de assertividade vai ser bem maior. É lógico que tudo isso depende do seu ramo, qual o ramo que você está escolhendo, mas eu acredito assim que o seu sucesso vai muito do que você tem na sua cabeça, ou seja, o que você buscou de conhecimento e quem são as pessoas que te cercaram durante essa empreitada inicial sua. Então, pessoal, busquem pessoas que vão agregar, pessoas que tenham conhecimento, experiência para te ajudar, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir e vão ter sucesso. Legal. Hoje eu tenho feito esse processo de mentoria consultiva também para pessoas que estão abrindo empresa, né? Aí eu ajudo o cara a fazer estudo de viabilidade econômica, a planejar os processos, a planejar a estrutura que a empresa tem que ter. É um trabalho diferente, né, de mentoria, completamente diferente do trabalho para um empresário. Provisionamento, né, também se ensina, agora tem a parte financeira. Sim, a gente faz... Isso é uma falha muito grande do empresário. Eu acho que financeiramente, eu acho que é uma das maiores. É uma das primeiras coisas que eu faço. Quando eu termino a parte de estratégia, que uma das pernas da estratégia é a parte financeira, eu olho o que o cara vai gastar, dentro desse estudo de viabilidade EVE, que a gente chama, né, estudo de viabilidade econômica, mas uma das coisas que está ali é a projeção, né, ou o provisionamento, que é o nome de falar de formas diferentes. Porque o cara, ele precisa colocar meta desde o início. Né? E as metas dele, porque muita gente fala assim, eu vou abrir uma pastelaria, eu vou abrir uma loja de roupa. Beleza, você quer vender 10 mil esse mês, 15 mil no outro, 20 no outro, você quer crescer de 5 em 5? Ótimo, parabéns. Porque tudo você está montando estratégia, está montando o seu planejamento. Mas como é que você vai chegar lá? Será que a partir de um certo momento você não vai precisar de mais gente? Seu estoque não vai ter que mudar? A sua área física que você vai ter vai comportar? Então a gente faz alguns estudos para mostrar para o cara o que a evolução financeira dele vai repetir ou vai significar dentro da estrutura, dentro da empresa, para que ele não tome tombo e para que ele não fique sonhando, né? A gente é um negócio assim que parece ser meio, vamos dizer, sarcástico, meio simples de se falar, mas é uma falha de muitas pessoas que estão querendo abrir empresa, é negligenciar o próprio mercado, né? Eu quero abrir uma loja de roupa porque eu acho bonito, porque minha mãe sempre não sei o que, ou porque eu tenho afinidade de falar para as amigas. Cara, só isso não basta. Mas fez análise de risco? Né? Você não fez um estudo legal, não se preparou o suficiente para ser aquela empresária naquele mercado. Né? O fato de você gostar já ajuda. Ter tesão naquilo que faz é importante, mas não resolve. Então você tem que ter uma estrutura muito melhor, você tem que estar com um planejamento muito mais detalhado, até para chegar ao ponto, dos estudos que eu fiz há uns... Acho que foi o ano passado, se eu não me engano, para um profissional que estava saindo de uma grande empresa aqui de Taubaté. Ele decidiu, né, e eu só contribuí para isso, a não abrir. Ele desistiu, né, de duas ideias que ele tinha, ele desistiu das duas e eu assinei embaixo, porque ele ia pegar uma grana alta. A gente fez um estudo e para os dois negócios que ele queria abrir, a probabilidade de ter um insucesso era grande. Então, eu também fico satisfeito com isso. Lógico, porque o cara quer pegar lá 500 mil, 1 milhão de reais,
que, sei lá, pegou da aposentadoria, aí vende carro, pede dinheiro à mãe, à sogra e tal, não sei o quê. Aposta tudo no negócio e daqui a um ano a coisa não vai. Então, fiquei muito feliz de ter acontecido. Hoje ele me agradece muito. Já abriu outro negócio, a gente, né, conseguiu evoluir para outra ideia, mas aqueles 2 negócios que ele estava com ideia no início não deu a viabilidade econômica. Mas a alegria, Giovando, é a mesma do sucesso, não é mesmo? Com certeza. Porque também é um sucesso. Claro. Né? Porque você deu um tiro certo naquilo que valeu a pena você fazer, né? Verdade. Mas eu tenho mais uma dica para dar pro pessoal, que essa dica aqui eu demorei para aprender, Giovando. Essa não foi através de consultoria, tá? Mas essa foi no sofrimento, foi no tapa. Uma coisa que o empresário erra muito no Brasil, ele erra muito. Ele mistura o CPF dele com o CNPJ. Eu fiz muitos anos disso. Uma grande parte. Então hoje não, eu tenho o meu Prolabore, eu vivo dele, eu não tiro nada do que o meu Prolabore da minha empresa. Sim. Então isso eu aprendi também na raça. Mas eu acredito que você também deva trabalhar em cima um pouco disso, né? Sim, tem que ter o Prolabore na tabelinha lá, senão o cara eu acho que a cada 10 empresários que você faz consultoria, acho que 9 devem misturar os dois. Não, 10 não. 10? 10 não. Então, esse é outro problema que o empresário não pode fazer. E principalmente os pequenos, né? Quem já está um pouquinho médio, aí sim. Aí o cara já tem, porque a empresa já adquiriu uma estrutura, ele com certeza tem um bom contador ou já tem uma estrutura para ter um financeiro interno, que aí o cara também conhece e faz as finanças de maneira correta, a parte contábil e tal. Mas quem é muito pequeno, o micro ou até o pequeno mesmo empresário que está começando a crescer, às vezes ele, como a gente falou no início desse podcast aqui, ele não tem nem tempo. E aí ele começa naquela correria do dia a dia, ele vai fazer uma compra ali no material de construção, porque vai precisar fazer uma reforma, não sei o que, paga com dinheiro do bolso, traz a notinha e começa, e ele não para mais, porque quem faz as coisas até é ele, às vezes é até ele mesmo, ou é a esposa, ou é um sobrinho, alguém da família, e não dá tempo dele. Foi isso que aconteceu comigo. Sabe assim, mecanicamente dele separar as duas coisas. E isso é muito simples, né? Para os meus mentorandos, eu já desde o início, eu dou 2 planilhas para o cara. Se ele não tem um sistema, porque às vezes não tem dinheiro ainda, a empresa não cresceu, para ele ter um sistema informatizado melhor, eu dou 2 planilhas diferentes. Essa aqui é para você, pessoa física, e essa aqui é para você, pessoa jurídica. Separem muito bem as suas contas, olhe de maneira diferente, porque, cara, você vai conseguir administrar muito melhor. Se aqui sobrou, você vai saber quanto sobrou. Se aqui faltou, você vai saber quanto faltou, e vice-versa, e coordenar as suas finanças, assim como as pessoas, como você já disse, né, é um dos pontos cruciais aí para a empresa. Celso, muito obrigado, pessoal. Gostaria de agradecer a você, Celso, pela visita. Parabéns por você ser esse cara 10, proativo, mesmo passando por, né, diversas adversidades aí, você tem conseguido crescer e trazer inovações. Esse lance aí da portaria remota é algo que eu achei sensacional, e cada vez mais fazendo com que a empresa consiga dar resultado. Dá para perceber, né? Você exala positividade, você gosta do que você faz, por isso que por isso que eu te trouxe aqui também, né? Obviamente, porque a gente vê que você é um empresário de sucesso e que cada vez está contribuindo mais, não só com a sua empresa, os seus clientes, seus colaboradores, mas para a sociedade em si. Meus parabéns, muito obrigado aí pela sua visita. Ô Giovando, eu que agradeço a sua recepção, o convite, ter vindo participar desse podcast. E eu acho o seguinte, eu gostei daquele objetivo seu, que você fala que você gosta de ajudar empresário, né? Mas eu gostaria de compartilhar um objetivo que eu tenho hoje. Se você puder comprar isso também, eu acho bastante interessante. Nós temos que segurar os nossos filhos estão tudo abandonando esse país aqui, cara, porque nós não tem oportunidade. Nós temos que mudar isso. Então nós temos que fazer o brasileiro voltar a ser apaixonado pelo país e realmente apostar nele, que ele vai ter jeito e nós vamos conseguir mudar esse país. Concordo. Então eu agradeço aí o seu convite, espero ter colaborado aí, passado alguma mensagem pro pessoal que está nos assistindo. Obrigado. Tá, pessoal, esse foi o Celso da Zeval Zeladoria aqui de Taubaté, um empresário magnífico aí que eu consegui trazer. Tem um tempo super escasso, mas foi muito legal a nossa entrevista. Espero ter contribuído aí também com essa troca de experiência para vocês. Mais uma vez, se você não tiver se inscrito no nosso canal, se inscreva aí, compartilhe esse vídeo. Se você quiser mandar uma mensagem tanto pra gente, né, pro Celso, quanto pra mim. E para finalizar a entrevista, Celso, quem quiser entrar em contato com a Zeval Zeladoria, como é que faz? Tem algum site, algum telefone específico? Passa aí pra gente. Tem o www.zeval.com.br
E o telefone pode ser... Eu faço questão que seja o meu particular, tá, gente? Show de bola. É o 12, que é Taubaté. É o 99654-6415. Repete? 99654-6415. Tô à disposição. Obrigado. Pessoal, então, fica aqui o recado da Zeval aí, do Celso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo sábado com mais um podcast aqui do Papo de Dono. Um grande abraço. Abraço.